Bom dia, galera! Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a intertextualidade. Hoje nós faremos a correção dos exercícios das páginas 40 a 540 e 542, tá ok? Então, vamos começar? Número 1, os exercícios conceituais inicialmente. Diz assim, ó. Correlacione os tipos de intertextualidade às suas respectivas definições. Então, vamos lá. Número 1. O que é uma citação? Aí vocês tinham que relacionar os tipos de intertextualidade com as definições que encontram-se na lista ao lado, né? Então, o que é uma citação? Nós já vimos na aula anterior, eu já expliquei para vocês que a citação consiste na transcrição do texto de um outro autor. Eu só vou transcrever, né? E essa transcrição, geralmente, ela é marcada por aspas. Por que ela é marcada por aspas? Porque ela descreve definitivamente aquilo que o outro autor disse, sem nossa interrupção, sem nossa interação. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo o texto do Enem, e aí eu quero colocar ali uma referência do Paulo Freire. Para fazer uma citação do Paulo Freire, ao repetir a fala dele, ao reproduzir o que ele diz, eu obrigatoriamente preciso colocar essa fala entre aspas. Por quê? Porque esse sinal de acentuação é o que define que aquele assunto, ele foi falado, ou aquela frase, ou aquele fragmento foi dito por outra pessoa. E eu me apropriei dessa fala, ou eu peguei ela emprestada, mas ela não é minha. Ela é de Paulo Freire ou de qualquer outro autor, tá bom? Tanto que a citação é tão importante e as aspas, né, quando trata-se de citação, elas são tão importantes, mas tão importantes, que se um aluno ele faz uma citação no texto do Enem, no texto dissertativo argumentativo, e não apresenta essa citação entre aspas, sabe o que acontece? Ele perde muito ponto, porque isso é considerado como se fosse um plágio. Ele toma posse de um dito ou de uma palavra que não é dele, né? Então, a citação é a transcrição do texto de outro autor, geralmente marcada pelas aspas, ok? Agora vamos ver a paráfrase. O que é uma paráfrase? A paráfrase é aquela retomada da voz original de um outro texto. É quando você transcreve um texto com base em um outro texto que já existe, mas você não faz mudança no sentido. O sentido permanece o mesmo. Você só escreve de outra forma, sabe? Você escreve com outras palavras, você reproduz um novo texto, mas o sentido, suponhamos que seja um texto opinativo, um texto de opinião. A opinião permanece a mesma, não há esqueci a palavra. Não há contradição entre os dois textos, tá bom? Então, paráfrase é isso. Encontra-se lá na primeira lacuna. E o que é uma paródia? A paródia é quando você vai fazer um segundo texto em cima de um outro que já existe, porém, você muda o sentido. É muito comum, por exemplo, nas charges terem paródias, nos stand-ups terem paródias. Vamos supor, pega uma letra de sertanejo, uma música, sei lá, do Henrique e Juliano, e cria uma nova música, só que ao invés de obedecer a essência ou sentido da música original, cria uma nova música para atacar o governo, por exemplo. Isso é uma paródia, entendeu? É quando você não se preocupa com o sentido do texto original e só vai embora e cria um novo texto. Perfeito? Então, paráfrase e paródia diferencia nisso. A paráfrase mantém o sentido. A paródia, ela, sentido oposto. Ela muda o sentido. E, por fim, o que é uma alusão? A alusão, eu já falei para vocês que é aquela referenciação direta
ou indireta a elementos de outro texto. Eu posso, por exemplo, na minha redação, citar Carlos Drummond de Andrade, mas não escrever exatamente o verso do poema dele. Eu posso escrever o mesmo que ele, porém nas minhas palavras. E aí eu nem preciso usar as aspas. Isso é uma alusão, tá bom? Diferença de alusão para citação. A citação é exatamente aquilo que o outro autor disse e vem apresentado entre aspas. A alusão pode se basear naquilo que outra pessoa disse, porém ela é transcrita nas minhas palavras. Tá bom? Então, na número 1, olha a sequência como fica. Fica assim, ó, 2, 3, 1 e 4. Perfeito? Próxima. Da Unicamp. Em transmissão de um jornal noturno televisivo da Rede TV, em dia 7/10/2008, um jornalista afirmou: não há uma só medida que o governo possa tomar. Considerando que há duas possibilidades de interpretação do enunciado acima, construa uma paráfrase para cada sentido possível, de modo a explicá-los. Então, olha só, tem uma duplicidade de sentido aqui. Primeiro, qual é essa duplicidade de sentido? Aí vocês precisavam encontrar. Quando ela diz assim, ó, não há uma só medida que o governo possa tomar. Então, primeiro, ela quer dizer que o governo não pode tomar nenhuma medida. Não há uma só medida que ele possa tomar. Então, não pode tomar medida nenhuma, mas fazer o quê, né? Tá perdido. E o segundo sentido é que há mais de uma medida. Quando fala assim, não há uma só medida, significa também que tem várias medidas, não é só uma. São inúmeras, são 2 ou 3, por exemplo. Então, a duplicidade consiste nisso. Pode não ter nenhuma medida, bem como pode ter várias medidas. E como que vocês iriam construir uma paráfrase para cada uma desses dois sentidos? É simples. A primeira poderia ficar assim, ó. Não há medida alguma que o governo possa tomar. Primeira. Segunda. Há mais de uma medida. Desculpem. Coronavírus, tira, alergia. Retomando. Não há medida alguma que o governo possa tomar para o sentido de que ele não pode fazer nada. Para o sentido de que tem várias coisas que ele pode fazer, a paráfrase poderia ficar assim: há mais de uma medida que o governo possa tomar, ou há várias medidas que o governo possa tomar. Tá bom? Então, número 2 é isso. Número 3. Texto para as questões 3, 4 e 5. Blá, 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 blá. Mulher pelada lá falando blá, 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 blá. Aí tem ali, ó. Gabriel, depois que engata uma conversa, não há quem faça elas pararem. Ora, elas quem? Ela e as minhas outras costelas. Tem que observar bastante a imagem, o texto verbal para entender as perguntas. Então, vamos lá. 3. Identifique o texto que circula em nossa cultura e que serve de base à intertextualidade com a charge. Então, essa charge está fazendo uma referência a que texto comum da nossa cultura? Ao texto bíblico ou a Bíblia em si. Aqui nós vemos o quê? A representação, é uma charge, né, gente? Então, nem precisa ser fiel. A representação de Adão e Eva. O interessante é que o Adão é super moderno, ele tem até um celular que é o que ele usa para falar com o anjo Gabriel. E a Eva tá ali se comunicando com as cobritas. Isso. Aí, agora, então, a número 3, o texto que circula ou a charge, ela faz uma intertextualidade com a Bíblia ou com o texto bíblico, tá bom? Número 4, nomeie 2 elementos da linguagem não verbal que sejam exemplos dessa intertextualidade. Então, o que tem aqui que pode provar que o texto que faz referência à charge... Não, que o texto no qual a charge faz referência à Bíblia. Bom, nós temos a cobra,
nós temos Adão, nós temos Eva, nós temos Gabriel como representação de anjo, nós temos a folha de parreira tampando a sexualidade da Eva, né? Concordam que esses elementos comprovam, então, junto ao contexto da figura não verbal, que essa charge faz referência à Bíblia? Então, a número 4, você precisava nomear 2 elementos, e eu já falei vários aqui. Pode ser fruto proibido, fruto proibido, cobra, Adão, Eva, Gabriel, folha de parreira, tá bom? 5. Retire 2 elementos da linguagem verbal que também sejam exemplos. Agora são elementos da linguagem verbal, então do texto escrito. O que tem no texto escrito que prova que essa charge faz referência à Bíblia? Nós temos Gabriel representando o anjo e nós temos costelas representando a mulher, que é de acordo com a Bíblia, de onde a mulher veio. Ela foi criada da costela de Adão, ok? Número 5, Gabriel é costelas. Próximo, exercícios contextualizados. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. De Carlos Drummond de Andrade. É um poema muito bonito. Próximo texto. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinada a ser errada assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque, uma letra de música. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado. Adélia Prado, Chico Buarque e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Se a gente parar para analisar, os 3 textos se comunicam, certo? Os 3 textos falam de uma maneira diferente, mas falam ao mesmo tempo da mesma essência, da vida, do fardo, da vida de cada pessoa. Carlos Drummond fala que o anjo torto destinou ele a ser ghost na vida, a sofrer. Chico Buarque fala que um anjo safado decretou que ele estava predestinado a ser assim, viver uma vida difícil. E a Adélia Prado fala que o anjo esbelto determinou que ela iria carregar a bandeira, que era uma carga pesada. Então, os 3 textos falam que anjos determinaram que a vida seriam difíceis. As vidas seriam difíceis mesmo, porque somos imperfeitos, ok? E são 3 autores completamente diferentes um do outro, até estilo de escrita também. Mas mesmo assim, os textos se comunicam por reiteração de imagens. Como assim? Não tem nenhuma imagem aqui? Quando fala de reiteração de imagem, é toda essa construção visual que eu fiz para vocês quando expliquei a essência do texto. Nem sempre um texto precisa ter um desenho para ele ter uma reiteração de imagem. A reiteração de imagem é a construção de sentido que a gente consegue formar ou consolidar, tá bom? Então, a número 1 dos exercícios contextualizados, a resposta correta é a letra A, de anjo torto. Vamos para 2. A relação entre textos sempre existiu. É comum a retomada por textos mais novos de outros que o antecederam. Contudo, o termo intertextualidade foi usado pela primeira vez por Júlia Kristeva, que, baseando-se nos estudos de Bakhtin sobre o discurso, concluiu: todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Importante falar que Bakhtin é um nome muito importante pra gente, tá? Pra língua portuguesa. Ele é um linguista, ou seja, estudioso da língua, tá bom? Não é linguiça não, de comida não. Bakhtin é muito importante para a língua portuguesa. Então, com base nisso, vamos ler o texto para responder a número 2. Texto 1.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom. Não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É um estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si, é o mesmo amor. Lembra que eu falei para vocês da música do Legião Urbana, Monte Castelo? É essa daqui. Agora vamos ver o segundo texto? Amor? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como pode causar seu furor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Camões. Camões, o escritor lá do século VII, influenciou Legião Urbana, super contemporâneo. Então, existe alguma dúvida de que os textos se comunicam o tempo todo? Tem trechos do poema de Camões, da música do Legião Urbana. E aquilo que não foi retirado do texto do Camões, foi retirado da Bíblia. Esse fragmento, por exemplo, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E isso está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que eu até falei para vocês, se tiverem curiosidade, leiam lá. São textos que se comunicam, né? Então, com base nisso, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é essa que eu acabei de explicar. Em Monte Castelo, Renato Russo dialoga com dois textos distintos. O poema de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, e a Bíblia, no capítulo 13, de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Letra A. Tudo que eu falei para vocês está explicado na letra A da número 2. É essa a resposta correta. Ok? Próximo. Batatas do Caribe. Uma batata pelos tesouros da Hortifruti. O mercado publicitário tem implementado, sobretudo, após o advento da informática, práticas de linguagem bastante inovadoras. O texto anterior se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal. Logo, considerando que o público-alvo da campanha tenha o conhecimento de mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, conclui-se que o seu objetivo basilar é, letra D, influenciar a conduta do leitor por meio de um apelo visual e da intertextualidade. Você sabe que Batatas do Caribe está fazendo uma referência a Piratas do Caribe, né, gente? O slogan é igual, só que em vez do rosto do Percy Jackson, esqueci o nome do homem lá, não sei como fala direito, é uma batata. Então, número 3, letra D de Damascus, não tem espaço para dúvida, não, por favor. 4. Língua. Gosto de sentir minha língua roçar, a língua de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto da pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa lhe é superior? E deixa os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Auauás... não, esse aqui é outro texto, desculpa. No texto, Caetano fala de paródias. Enquanto as alternativas abaixo, o segundo texto
não parodia o primeiro. Em qual? Na letra B, quando fala assim, ó. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê AIDS. Ah, é porque eu tenho que ler outro texto, né, gente? Sou bem burrinho, perdoa eu. Peraí, vou ler outro texto. Calma, relaxa. Ao ás do meu coração, ah, que véu de palidez, da lângue face na tez, como teus seios revoltos te palpitam sonhando, como eu cismava beijando teus negros cabelos soltos. Sonhavas? Eu não dormia, a minha alma se embebia em tua alma pensativa, e tremias, bela amante, a meus beijos semelhante às folhas da sensitiva, e que noite, que luar, ardentias no mar, e que perfumes no vento, que vida que se bebia na noite que parecia suspirar de sentimento. Minha rola, ó minha flor, ó madressilva de amor. Então, no texto, o Caetano fala de paródias. Em qual das alternativas, segundo o texto, ele fala de paródias lá na letra B, quando fala assim, quem vê cara vê coração, quem vê cara não vê AIDS. Interessante que eu não tô... Isso. Ok. Número 4, letra B de Brasil. 5, no mar. Não sei ler isso. De noite dormias, no sonho das melodias, ao fresco da viração. Embalada na falua, ao frio clarão da lua, ao auás do meu coração. Eu acabei de ler esse poema do Álvares de Azevedo. As estrelinhas brilham no céu e a brisa da tarde era docente entre as flores. Sonhai, cantai, suspirai. Essa é a explicação do asterisco, de quando está ali aquele pequeno texto em outra língua. Então, no fragmento acima, percebe-se que Álvares de Azevedo antecede o seu poema por uma citação da frase de George Sand, pseudônimo da escritora francesa Amélie Aurore Le Dupin. Considerando o teor do fragmento, indique um possível objetivo do poeta com esse procedimento. Então, assim, eu não expliquei para vocês ainda, se eu não me engano. Deixa só eu conferir aqui uma coisa. Não expliquei ainda, mas existe um tipo de estilo textual que nós chamamos de epígrafe. Geralmente, a epígrafe, ela vem no início dos livros. E nem sempre a epígrafe é feita pelo próprio autor do livro. E o objetivo desse pequeno texto, que vem antes do livro, antes da história, antes de tudo, é só reverenciar, dar glória ao autor do livro. Então, quando o Álvares de Azevedo ele faz essa epígrafe, quando ele diz: as estrelas brilham no céu e a brisa da tarde erra docemente entre as flores, sonhai, cantai e suspirai. Esse fragmento escrito em francês aqui por George Sand é, na verdade, uma epígrafe, tá bom? É só isso. Então, a resposta, considerando o teor do fragmento, indica um possível objetivo do poeta com esse procedimento. Qual é o objetivo? Reverenciar a autora. Acabou. Só isso na número 5. Tá bom? Reverenciar a autora. E por hoje é só, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem contar comigo. Sabem onde e como me encontrar. No mais, beijo, beijo. E a semana que vem nós vamos começar a nossa segunda apostila. Ok? Se cuidem. Saudades.